Ora, cá estamos, já na presença da nossa querida doutora Teresa Leonardo. Lindíssima Teresa que está. Muito obrigada. Hoje está bonita. Bom dia, já está bom dia a todos. bronzeado, muito bem. Ouviu enquanto estava a maquilhar-se e a arranjar-se, ouviu um bocadinho do que o nosso público foi dizendo sobre o tema? Ouvi muito pouco, hoje ouvi muito pouco, tenho que admitir que ouvi muito pouco, sim. Bom, o que é que conclusão é que tínhamos chegado? Que as senhoras com mais anos aqui presentes, que de facto vinham de uma educação muito tradicional, em que as mulheres não podiam tomar a iniciativa, porque o tomar a iniciativa passavam a ser umas desenvergonhadas e, portanto, eram mal vistas. Eram mal vistas e tal. Mas mesmo com o próprio marido. Com o marido, estamos a falar com ele. Tinham que se resguardar e esconder. Sim. Mas que, à medida que tudo isto foi abrindo e a informação também, acompanharam o tempo, ou seja, não continuam com o comportamento que tinham quando tinham 18 ou 20 anos. Agora, aos 50 anos, não. Estão mais desinibidas e entendem que... Estão como as garotas, portanto, tomam a iniciativa e tal. Uma vez que hoje vamos falar um pouquinho... Muito bom. Sobre o facto de... temos aqui várias questões que vamos falar sobre a doutora Teresa. Se a monogamia faz parte da natureza feminina, se as mulheres têm menos interesse sexual que os homens, se o desejo sexual feminino depende do grau de intimidade que existe com o parceiro, se as mulheres procuram compromisso e não sexo prioritariamente, e as mulheres são ou não mais exigentes na hora de escolher um parceiro. Bom, começamos, se calhar, por enquadrar estas questões todas por aqui. Porque que mulheres é que nós temos hoje na sociedade portuguesa? Temos um misto destas duas gerações? Temos um misto destas duas gerações porque é muito cultural, não é? Ainda bem que os padrões estão a mudar. Já falámos disso noutros programas, mas é preciso mudar com conta, peso e medida. Mas ainda bem que estas pessoas se sentem menos castradas, embora ainda tenham muito o peso do passado e da parte cultural. Portanto, temos aqui a parte biológica, dos fatores biológicos, e depois a parte realmente social, afetiva, cultural. Mas, de facto, aquilo que se quis sempre pensar, ou aquilo que se quis sempre dizer, e não sei se há alguma verdade nisso, é que biologicamente, e já que a doutora aflorou esse campo, biologicamente a mulher já teria menos apetência sexual que o homem. E, na realidade, parece que isso não é assim. Era meramente uma adaptação educativa daquilo que se pretendia ser uma mulher passiva. Metade. Portanto, as revelações que foram feitas, a mim como médica, não é, como terapeuta, não me surpreendem por aí além, porque há anos que estudo e que exigem, não é? Portanto, realmente há mulheres com muito desejo sexual. O maior dos desejos é uma coisa psicobiológica, a procura de um comportamento sexual ou de um parceiro sexual. Não quer dizer que depois tenha prazer ou que tenha orgasmo. Há mulheres realmente que dizem com desejo em demasia, mas como dizia uma sexóloga americana, que já falecida há um tempo num programa de televisão, que é a Ellen Kaplan, ela disse que qual é o problema de haver mais desejo? É como haver mais dinheiro. Qual é o problema de uma pessoa ter mais dinheiro? Claro. Tem mais desejo. Certo. Agora, como concretiza, não é? E depois o que é que faz com ele? Porque não nos podemos esquecer que a nível sexual, quer a nível masculino, quer a nível feminino, existe o desejo, ou seja, a vontade, depois tem que existir a excitação e depois o orgasmo. Claro. Está bem? A concretização, agora é assim, realmente, há aqui, eu posso dizer outra coisa, realmente há muito sexo sem desejo, ou seja, a pessoa pode excitar o outro sem ter vontade e depois passa a ter, portanto há muito sexo sem desejo. E também há muito desejo, que depois não se concretiza em sexo. Essa é a realidade. Há muito mau sexo. Sim, pode haver mau sexo, sim. De qualquer das formas, hoje em dia entende-se que fisicamente, é aí que eu quero chegar, vamos retirar a parte cultural e a parte psicológica. Que é difícil tirar, mas retirando esse fator que é muito importante. O corpo da mulher tem tanta apetência sexual como o do homem. Pronto, isso foi sobretudo depois da descoberta ou depois do lançamento a nível mundial em 1998 do Viagra. Já existia antes substâncias vasoativas, não é? Injetáveis, mas depois o Viagra é um comprimido que o homem, porque a parte masculina fisiologicamente é mais fácil de estudar. O pênis é mais fácil de estudar do que o clitóris, do que a vagina, a nível fisiológico. E portanto descobriu-se um medicamento, não é? E aquela falha narcísica do homem de eu poder falhar era colmatada, ou hoje é colmatada, houve uma grande evolução na descoberta biológica. Então, as próprias mulheres acham que também merecem um medicamento. E então a indústria tem procurado esse medicamento. Essas substâncias que aumentam a vascularização
vascularização, neste caso do pénis, a nível do clitóris acontece a mesma coisa, mas não tem o mesmo efeito que tem no homem. Então, a indústria ainda procura muito, as próprias mulheres, um comprimido, alguma coisa que de repente não foi isso que eu perguntei, doutora, mas muito obrigada pelo não, mas eu percebo o que eu perguntei era se o corpo da mulher era tão ou mais preparado para o sexo como o do homem, porque se entende que o homem tem um estímulo natural e a mulher não tem. Vou dizer porque é que eu comecei aqui. Sim. É assim, o desejo está diretamente relacionado com a testosterona e não há dúvida, e a mulher tem menos testosterona do que um homem. Se eu der testosterona a uma mulher, portanto não é 100% verdade esse mito que se estava a dizer, porque se eu der testosterona a uma mulher, ela passa a ter mais desejo e o homem tem mais testosterona. Portanto, o desejo do homem é mais constante ao longo da vida, enquanto que a mulher pode ter picos ou precisa de mais fantasia, tem que ser estimulada. Certo. E aí o desejo vem mais ao de cima. Não é? Porque, por exemplo, respondendo de outra forma, fisiologicamente diz-se muito que o homem pensa mais em sexo do que a mulher. É normal, mas o homem também pensa durante o dia mais noutras necessidades fisiológicas do que a mulher. O homem pensa mais em comer, mais em dormir, é da natureza do homem. Portanto, a mulher pensa mais em quê, doutora, durante o dia? Na parte fisiológica, não é? Como nas necessidades sexuais, do prazer, como na necessidade do comer, do dormir. O homem, neste caso, é mais egocêntrico. A mulher, estatísticas fazendo... A mulher pensa mais nos outros. Sim, pode. Também pensa, mas pensa menos. Portanto, sendo o sexo uma necessidade fisiológica, ou também, não só, claro, como outras, as mulheres acabam por pensar menos do que os homens. O nível de testosterona é realmente maior nos homens. Agora, as mulheres podem ser estimuladas e podem descobrir dentro de si uma sexualidade muito importante, e é isso que as mulheres têm que estar atentas. Outra coisa, e isto depois as conversas entrecruzam-se, é que a nível do orgasmo, isto é uma média também, estamos a falar de médias, uma mulher consegue obter múltiplos orgasmos depois de ter o primeiro, mas necessita de mais tempo de estimulação. Normalmente a média para uma mulher ter prazer será de 20 minutos, enquanto que a média para um homem ter prazer será de 5 minutos. A média, estamos a falar de média para obter. Portanto, se um parceiro desistir facilmente, não é, depois de o ter, ou se não esperar, claro que depois vai haver um desinteresse ou um desencontro dos papéis. Pois, são uns tempos um bocadinho puxados. E a mulher, nesse aspecto, é mais lenta a atingir, mas depois pode ter um prazer, ou nesse momento, a partir do momento em que atinge, mais duradouro, mais interno, aquilo a que chamamos orgasmo, do que o homem. Ora bem, falou aqui de egocentrismo, é uma das coisas que eu teria de uma frase fantástica sobre o egocentrismo, que é, para todos os egocêntricos, a minha frase é: se pensas que o mundo gira à tua volta, ele só gira quando estás bêbado. Exato. E é verdade, não é? Eu também li essa, é muito boa. Pensas que o mundo gira à tua volta, ele de facto só gira, mas é quando estás bêbado. É verdade. A monogamia faz parte da natureza feminina ou não? Não é taxativo, nada é branco ou preto, pode ser cinzento, depende das pessoas. É, não é? Não tem nada a ver aqui com o facto de ser-se homem ou ser-se mulher. Tem a ver mulheres, já falávamos no princípio do programa com o nosso público, tem a ver muito com uma questão cultural. Tem a ver com uma questão cultural, lá está, mas portanto a monogamia pode estar associada mais às mulheres por causa da parte cultural, não é? Porque são mal vistas se tiverem múltiplos parceiros. Estamos a falar em Portugal, na Europa, porque noutros países... Não, noutros países não. Sim, até às famílias matriarcais, em que de facto... Depende das culturas, sim, de uma forma geral. De qualquer das formas, a mulher é mal vista se tiver mais do que um marido? As coisas estão a mudar, estamos a falar da monogamia, vamos lá ver, da monogamia a pessoa ao longo da vida ter só um parceiro, ou ter só um parceiro de cada vez, em que sentido é que estamos aqui a aplicar a monogamia? No sentido mais lato, podemos discutir todos esses. Porque eu acho que são opções, eu acho que são... Mas eu penso que a interpretação que eu faço de quando nós preparamos o programa... É ali como aquela amiga que é monogâmica. Tem a ver que... Não. Para mim a monogamia, de que nós nos estamos a referir, tem a ver com o facto de ter-se um parceiro de cada vez, não ser mais do que um parceiro. Isso é fidelidade também, já um parceiro de cada pode ser, isso é fidelidade, é o respeito, é cumplicidade. Monogamia tem a ver com o facto de teres só aquele parceiro, Pronto. E aí, exatamente. Teres mais do que um parceiro ao mesmo tempo, é poligamia. Claro, sim, exatamente. Tem a ver com a fidelidade. Agora, a pessoa ter com a fidelidade, porque a pessoa pode ao longo da vida casar várias vezes e é monogâmica. Desde que seja honesta e que diga, não é? E que se acaba uma relação e começa outra, não é? Sim. Honesta, pode ser honesta com mais que um parceiro, desde que conte, é honesta. Aqui uma pergunta muito interessante. Se é o facto das mulheres terem muita intimidade com o seu parceiro, aumenta ou não o desejo sexual? Aumenta. Aumenta.
depende muito de parceiro para parceiro. Até porque eu comecei por dizer isso, a Maia disse, respondeu-me, comecei por dizer isso porque a mulher precisa de ser mais estimulada. Não há dúvidas que os níveis de testosterona nos homens são mais elevados e mais constantes, embora também diminua, o desejo no homem ao longo da vida também diminui e a testosterona não diminui. Pronto, também não se percebe muito bem. Sim. Há muita coisa aqui ainda para descobrir. Agora, claro que sim. Não andamos aqui à volta. Não, é evidente, e nós temos aqui um caso, e falou-se aqui num caso de uma senhora que casou a segunda vez e que no segundo casamento é que de facto, descobriu teve de facto uma sexualidade diferente, que também teve a ver com o marido. Tem tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver com a partilha. E com as dificuldades. Muitas vezes, quando se diz aí, foi lançada aí essa de forma bombástica, aí 43% das mulheres têm disfunção sexual. Não é verdade. Todos nós, ao longo da vida, e em vários assuntos da nossa vida, podemos ter problemas. Disfunção quer dizer que é persistente, recorrente ou causa sofrimento psíquico, é doença. Não vamos transformar tudo em doença. Há fases da vida em que nós podemos ter mais ou menos vontade, mais ou menos prazer, mais ou menos desejo, ser mais ou menos fácil, e claro que depende da pessoa com quem se está, ou por opção, até se pode estar só. Mas quando se atravessa uma fase dessas, ficamos à espera que passe ou pedimos ajuda? Às vezes é bom partilhar, se tiver o companheiro, aí é muito importante a cumplicidade, e também, não é, se vir que esse problema começa a afetar, não pensar que é logo uma doença, mas sim falar com o seu médico, é a pessoa mais indicada. Sim. Claro que existem doenças, não é? Doenças, medicamentos, todos nós, há alturas em que estamos mais fragilizados e realmente o médico é a principal pessoa, ou aqui a mais importante, para dizer, não, tem só isto, é um problema conjugal, não, tem um problema físico, é este medicamento que lhe está a tirar a líbido, é este que está a tirar a parte da excitação, vamos modificar isto. Portanto, é falar com abertura com o seu médico numa primeira fase, porque há coisas que são tão simples, claro, e que se resolvem facilmente, está bem? E claro que a cumplicidade do casal e a nível sexual é fundamental. As mulheres procuram maioritariamente um compromisso sério ou já procuram sexo por sexo? Temos vindo a mudar, é o que eu assisto, e aqui estou a falar daquilo que eu assisto na minha consulta, das pessoas que me procuram, portanto não são dados estatísticos, é muito difícil avaliar isto estatisticamente, depende das sociedades, e também há sociedades que valorizam mais a parte sexual, como por exemplo as asiáticas, que estimulam muito a parte vaginal, e portanto isto depois a pensar na obtenção do prazer. As mulheres, eu penso que as pessoas mais novas estão a procurar mais parceiros, o que eu noto, reporto-me a várias pessoas da minha consulta, por exemplo, entre os 20 e os 30 anos, que eu posso pensar que têm um desejo sexual hiperativo, ou seja, têm um aumento do desejo sexual. Só que depois venho a constatar ao longo das consultas, ou seja, têm necessidade de ter vários parceiros. Mas depois constato que não têm prazer ou não atingem o orgasmo quando estão. Portanto, pode-se ter desejo, pode-se ter vontade de ter várias coisas, mas depois não conseguir ter o desejo. Portanto, há várias coisas diferentes. Pode ter um parceiro sexual sem que haja compromisso. Aí vem ela. Agora é que ela está a chegar. Não, obviamente que se pode ter parceiros sexuais sem ter compromisso. Se é simples, ou seja, uma mulher só para o que é. Com licença, deixe-me explicar, se não se importa, claro, porque é permitido isto, o facto de ter parceiros sexuais sem ter compromisso não implica qualquer disfunção ou ausência de prazer. Claro. Uma pessoa que tem uma vida ativa, uma mulher que tem uma vida ativa, que tem uma vida que não pretende partilhar com outra pessoa o tempo inteiro, não significa que não tenha uma vida sexual ativa. Sim. Uma coisa não implica a outra. Mas aí, se repetir o mesmo parceiro, se for o mesmo parceiro, mesmo dentro desse acordo... Mas pode não ser. Sim, mas se for, há dois casos. O ser a mesma pessoa ou serem pessoas diferentes. Normalmente, quando é a mesma pessoa... E há esse compromisso entre as duas pessoas, esse acordo, digamos, esse acordo, digamos, verbal, estamos quando queremos estar. O que me acontece, às vezes há decepções, porque elas dizem, e aí mais por parte das mulheres, as mulheres ainda afetivamente são mais ligadas, e o prazer da mulher ainda está muito ligado ao afeto, porque mesmo quando têm esse compromisso e depois se eles vão embora, ao contrário, a maior parte das vezes são elas que se vão embora. Pode não ser, mas... mas é, doutora, não sei com que mulheres é que anda a lidar. Depende. Mas às vezes... Mas quase sempre nestas relações são mulheres de tal maneira seguras e ativas que descartam o parceiro, é ao contrário. Ninguém gosta da rejeição. A minha querida, não há uma rejeição, é uma relação funcional. Mas depois há uma relação funcional, é como um carro que se desgasta. Mas pode-se transformar numa relação de posse. Ou como um iogurte que sai de prazo.
Ela diz, Não, acho que realmente nós temos que perceber que, de facto, há mulheres que não querem ter uma relação pura relação, de realmente partilharem coisas, de partilharem projetos, de partilharem questões familiares, não querem. Cada vez não mais. Querem, não querem essa partilha. Cada vez mais. Mas querem ter, de facto, momentos de relação física. Sim. Isso acontece e não Cada há vez mais. nunca uma ligação, não se cria uma ligação afetiva. E os homens até se começam a queixar disso. E os homens até se começam a queixar disso, exatamente, começa a haver uma inversão de papéis, como as mulheres foram em tempos. Exatamente. Isso também me parece. Agora, eu também não sei até que ponto não é sei que se é a melhor situação. Exatamente, ou se traz felicidade claro. ou não, ou se traz prazer ou não, ou se consegue, exatamente. Claro, isso é outra questão. Aquilo que me dizem a mim em consulta é que... O problema que temos aqui é que a Maia diz sempre nas minhas consultas, a doutora diz sempre nas minhas consultas. E nas suas consultas? Então, e agora nas consultas do Nuno, não é? Aquilo que me dizem em consulta é que, de facto, começam a existir mulheres que vão tendo desejo sexual pelo desejo e vão... são de alguma forma predadoras, sem o predador ser depreciativo. Sim, claro. Predadoras sexuais de engatarem um aqui e outro ali e tal, mas acabam sempre por ser mulheres tristes e vazias. O que essas mulheres, no fundo, procuram é uma relação estável de compromisso. E acabam ou porque não acreditam numa relação de compromisso. Eu estou a falar, não estou a falar de ti. Não estás, isso é eu que estou a falar da maioria. E tu falas sempre por ti, esqueces que há uma maioria. Não, conheço muitas mulheres das minhas consultas. Há alguns problemas do ex. Estou um bocadinho de acordo com a doutora Teresa Leonardo, portanto a minha consulta é igual à sua, que é, depois de fazerem essa volta, não é, chegam à conclusão que aquilo vai dar um vazio íntimo, e acabam sempre por querer um porto de abrigo, um porto mais seguro. É o que eu acho. Aliás, porque nós não somos as mulheres, são as mulheres e os homens. Claro. Todos querem. Outro dia falava com um grande amigo meu, também conhecido da nossa praça, mas pintor, e ele dizia-me isso, mas estou com 42 anos, ele tem muito boa aparência, cheio de gajos, mas já não é nada, não é? Depois chega a casa e aquilo não é nada. Há umas que já querem ver pela porta fora, e sinto-me vazio, no fundo sinto-me vazio. E é um homem a dizer isto. E acho que as mulheres também pensam da mesma forma. No fim de tudo isto, acaba por haver aqui um espaço. De qualquer das formas, o que releva aqui é que as situações estão mais equiparadas. Hoje em dia a sexualidade da mulher já não é mau para ela, já não é vergonhoso para ela, já não é rotulada. E assim seja. Mas há homens, já não é rotulada assim. E que a educação sexual comece desde cedo, na escola e nos jovens, a ser assim, não é? Porque não nos vamos esquecer que existem muitos casos de violência e de violações, mesmo entre os casais de namorados e de marido e de mulher. Porque antes a mulher era como se tivesse aquela obrigação de ter que servir o homem. Claro. Portanto, e isto tudo tem que mudar a estrutura desde cedo. E são estas coisas que ainda estão na cabeça das mulheres e que as inibe de ter prazer. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Libertarem-se para o prazer. Sim, vou dizer aqui uma coisa, e vocês sabem que já falaram comigo tanto, a Maia priva comigo diariamente há anos, mas a doutora também já me conhece. Vocês sabem que eu não sou em nada machista, nada, e acho ridículo. Nada na minha vida. Não é mesmo. Nada na minha vida, quer profissional, quer íntima, nada, em coisa nenhuma. Mas há uma coisa que eu lhe digo, ainda há uma diferença que se nota, que é, estas mulheres, embora mulheres independentes, que procuram o caso, há determinado tipo de homens que elas fogem, que são os tais considerados os bad boys, os homens perigosos. Porque há homens... O que é um homem perigoso? Aqui já serve para ti a carapuça também. Homem perigoso? A carapuça já serve para ti, não vou entrar em pormenores. Aqui a carapuça... O que é um homem perigoso? Não vou falar aqui da sua vida, portanto, mas a carapuça serve. Há determinado tipo de homens que as mulheres sabem que são homens que estruturados de uma forma que são perigosos para esta coisa do toque e foge, porque são pessoas envolventes e que as mulheres preferem, ali é perigoso para os meus objetivos de dar só umas voltas, porque podem cair naquela rede. Pode acontecer, posso concordar contigo. Eu sei que sim. Posso-te dar essa volta. Posso concordar contigo. Posso concordar. São raros. São raros. São muito raros. Mas há assim. Doutora, muito obrigada pela sua Já está bom. Pronto, isto agora já está bom. Ficamos já por aqui. Doutora, muito obrigada. Obrigado, doutora. Vá andando. Vá pela sombra. Exatamente. Esperamos tê-la cá de novo, assim bonita como está. Muito bonita, é o dia que está mais bonita. Exatamente. E o bronze assenta-lhe bem. E o vestido também. O vestido é muito bonito, não é? A doutora até já vem um bocadinho mais provocante, com aspas, do que hoje. Tá, hoje sim, até está bem. Mas este vestido é QB.
Agora, hoje quer saber que... Diga, ficou a saber que a doutora... teve uma semana de férias. Exatamente. Mas a mim não é amigo da doutora no Facebook. Ainda hoje estávamos a falar de férias. Até foi a Lugares Santos, não foi? Foi Lugares Santos. Não foi desta vez. Mas agora foi na Páscoa. Agora já fui a lugares... mais profanos. Exatamente, mais profanos, exatamente. Era isso que eu queria dizer. Pronto. Não, estive no Algarve e depois estive em Viseu. Muito bem. Viseu agora, olha. Viseu, mas no Algarve também estava muito bom, está um sol, beijinho, está muito bom. Viseu e Algarve. Doutora, muito obrigado, um beijinho. E um abraço. Tudo bom para vocês. Até breve. Até breve. Não reparaste, um beijinho e um abraço. E um abraço. Olha, daqui a pouco vamos voltar a estes temas, porque vamos voltar à sexualidade feminina, nomeadamente quando as mulheres querem fazer reconstrução vaginal. As mulheres e os no caso da imunoplastia. Eu sei da imunoplastia, o Dr. Biscaia Fraga. Dr. Biscaia, já falei com ele sobre esse assunto. E vamos saber o que é que se pode fazer no Espirelós também. Diz que sim. Porque é que isto hoje é só mulheres, era pois, pode-se aumentar, diz que sim. O meu problema não é se pode aumentar, é se pode cortar. Ou então se o aumento é importante, porque se calhar exatamente. É? Vamos falar de muita coisa já a seguir, mas agora intervalamos, que é o melhor. De vez em quando já está intervalado.